Efésios, capítulo 2, verso 13. Nos ensina a palavra do Senhor. Os que desejarem podem acompanhar na projeção. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Somente esse versículo. Senhor Deus, te glorificamos, te bendizemos, porque desde que chegamos a este lugar, o Senhor já tem operado poderosamente nas nossas vidas. Entramos com ousadia na tua presença, pelo sangue do teu Filho Jesus. E o Senhor tem feito aqui operação de maravilhas nesta noite. O Senhor tem sondado os corações e tem operado. E nós pedimos a Ti que o Senhor continue glorificando o Teu nome, nos ensinando, nos instruindo, nos fortalecendo na fé que é em Cristo Jesus. Fica conosco, Senhor, oramos em nome de Jesus. Podem sentar. Mas agora, em Cristo Jesus, os que vós, que antes estáveis longe. E eu queria começar com essa pergunta. Ele está dizendo, ele estava escrevendo uma carta à igreja de Éfeso, está dizendo, olha, vocês, a quem a carta está sendo dirigida, vocês estiveram longe, mas hoje vocês estão perto, e vocês estão perto pelo sangue de Cristo. E ele diz que eles puderam se achegar e estar perto. Qual a sua situação, de cada um de nós aqui hoje, em relação ao Senhor Jesus? Qual a distância que você se encontra de Jesus? O texto está dizendo que você pode estar perto dele. E às vezes nós conhecemos alguém, assim, você conhece fulano? Conheço de longe. Eu não tenho intimidade, é uma pessoa, já vi. Sei quem é. Mas às vezes você vai dizer assim, não, esse eu conheço de perto. Esse eu conheço de perto. E geralmente quando você diz isso, você está se referindo a alguém que você conhece, que você convive. Essa é a verdade a respeito do Senhor Jesus. E quando nós estamos falando desse Jesus, nós precisamos saber de quem nós estamos falando. Nós estamos falando daquele que a Bíblia diz que é o Criador de todas as coisas. Aquele que estava no princípio com Deus, e tudo que foi feito por Ele se fez. Esse Jesus que deixou a sua glória, se fez homem e habitou entre nós. E quando nós pensamos nisso, nós precisamos de entender por que Ele fez isso. Ele fez isso para que você pudesse estar perto de Deus e não longe de Deus. A palavra de Deus diz que o pecado do homem separa o homem de Deus. O pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. O homem no pecado é um homem longe de Deus, desde o princípio. Quando Adão e Eva pecaram, nós vemos Deus perguntando, aonde, Adão, aonde estás? Aonde estás? Estava longe, escondido, mas Deus estava procurando por ele. E esse capítulo aqui, 2 de Efésios, ele é maravilhoso, porque ele começa tratando de um assunto glorioso. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus.
Ele está falando de um grande amor de Deus. Deus que amou o homem que se afastou de Deus. O homem que foi para longe por escolha pessoal. O homem que se distanciou de Deus. E Deus vai dar uma oportunidade ao homem. E essa oportunidade custou um preço muito grande. Porque o homem não pode ser salvo por suas obras. Esse negócio de eu sou bom pai, eu sou boa mãe, eu sou bom filho, eu sou cumpridor dos meus deveres. Isso não tem nada a ver com salvação, porque tem gente que não crê em Deus e tem essas características. É uma questão mais social, de princípios, de valores éticos, humanos, de solidariedade humana, de deveres de um cidadão. É isso. Você não precisa de estar perto de Jesus para ter isso. Mas que coisa gloriosa estar perto de Jesus. A palavra do Senhor fala de homens que um dia também estiveram perto de Jesus e se afastaram de Jesus. Se distanciaram dele. E um desses relatos é a respeito de Pedro. Pedro teve com Jesus, conheceu Jesus, amou Jesus, mas na hora mais difícil, por medo, ele se distanciou de Jesus. E diz a palavra de Deus que então, naquele momento, quando Jesus ia para o Calvário, diz a palavra de Deus, Pedro seguia Jesus de longe. Não tinha deixado de seguir, como muitos deixaram de seguir, mas estava seguindo de longe. E que coisa maravilhosa é nós entendermos que nós podemos ter comunhão com Deus, comunhão com Jesus. E comunhão é isso, é um privilégio. Você tem comunhão com o Senhor dos Senhores, com o Rei dos Reis, comunhão com Deus. Nós vemos lá no Antigo Testamento, Moisés, quando Deus se revela no Monte Sinai, diz que o povo ficou amedrontado porque haviam relâmpagos, trovões, havia uma manifestação extraordinária sobre aquele monte, porque Deus se revelou naquele monte. E diz a palavra de Deus que a glória de Deus estava sobre o monte de uma maneira que as pessoas não podiam se aproximar do monte, por causa do pecado do homem. Mas pelo sangue de Jesus, e nisso está o amor de Deus. Por que o sangue de Jesus? Porque você não pode se aproximar de Deus a não ser pelo sangue. Por que o sangue? Porque o sangue foi derramado quando o inocente morreu no lugar do culpado. O culpado era eu, o culpado é você. Culpado por quê? Porque todos pecaram. E quando você pecou, você foi destituído da glória de Deus, do privilégio que o homem tinha a princípio de ter comunhão com Deus. E as pessoas muitas vezes substituem isso por uma religião. Eu sou cristão. Não é isso. É comunhão com Jesus. É ouvir a voz de Jesus. Essa é a promessa dele. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. É você entrar aqui no culto. Você pode entrar aqui hoje, assistir um culto, ouvir uma mensagem, ouvir louvores, e mesmo assim não ter chegado perto de Jesus. Mas algumas pessoas tiveram esse privilégio de conhecer Jesus, de ouvir a voz de Jesus, de sentir a presença dele, de serem curadas por ele, foram libertos pelo poder dele. E ele está dizendo ali, olha, isso é possível para você, isso está disponível para todo homem. Não é ser de uma religião, não é ser crente, não é ser de uma igreja, é mais do que isso.
Jesus morreu para que você pudesse ter acesso a Deus. Jesus morreu para que você pudesse ter acesso a Ele, ouvir a voz dEle, sentir a presença dEle. Nós estávamos reunidos há pouco, orando por este culto, e o Senhor estava se manifestando ali, dizendo assim, naquele grupinho que estava ali: eu estou operando nos vossos corações, estou operando nas vossas vidas. E o Senhor falou lá: aquilo que eu quero operar no culto desta noite, em muitos corações, e Ele vai operar no coração de quem? Daqueles que entraram aqui e chegaram perto, daqueles que se aproximaram. Mas como que eu vou chegar perto? Pelo sangue. Ele derramou o sangue para isso, para que você pudesse se aproximar dEle e ser abençoado por Ele. Se você for ler esse capítulo aqui, ele vai dizer assim: nós que antes andávamos segundo os nossos pensamentos, mas agora nós não andamos mais assim. Por quê? Porque agora nós ouvimos a voz dEle, agora Ele dirige a nossa vida, nós agora somos ovelhas dEle, e nós conhecemos a voz do nosso pastor. Nós entramos no culto, e é muito mais do que participar de uma celebração, de uma cerimônia religiosa, mas é um encontro com Jesus. É entrar aqui e sentir a presença, o poder, a operação dEle. É Ele mudando os nossos pensamentos, é Ele operando na nossa mente, é Ele nos dando da sua paz, da sua bênção. E nós saímos abençoados, fortalecidos, cheios da paz do Senhor, da bênção do Senhor. Pastor, isso é só no culto? Não, isso é a nossa vida. O nosso culto racional é esse, daqueles que zelam para permanecerem em comunhão com Ele, para que nada nos separe da presença dEle. Mas se alguma coisa nos separa, se em algum momento o pecado entra, nós temos o sangue de Jesus, a ação do Espírito Santo, que testifica no nosso coração, e nós clamamos por este sangue, e falamos com Ele: Senhor, eu preciso de Ti, eu não quero viver sem Tua presença, eu não quero viver sem ouvir a Tua voz. É isso que Ele quer fazer na nossa vida, e o recurso nos foi dado. A maior bênção que a igreja recebeu, quando Jesus morreu e ressuscitou, foi saber: Ele está vivo. Foi isso. Aqueles homens, não foi assim: eu tenho agora uma religião, eu sou cristão. Não, não é isso. A palavra deles é: Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, eu estive com Ele, eu senti a presença dEle, Ele falou comigo, Ele me dirigiu, Ele orientou a minha vida. O meu Salvador está vivo, Ele venceu a morte. Essa é a bênção que nós temos, mas precisamos de saber: um alto preço foi pago, o sangue foi derramado para que isso pudesse acontecer. E isso fala do amor de Deus. O homem foi para longe, mas Deus foi buscar o pecador e ofereceu um recurso para que o nosso pecado fosse perdoado. Para a justiça de Deus, alguém precisava de morrer, um justo precisava de morrer pelo culpado, pelo pecador. E como Deus olhou e não havia um justo sequer, Ele enviou o seu Filho Jesus, e um grande preço foi pago, para que você hoje pudesse dizer: eu tenho muito mais do que religião, é muito mais do que ser cristão, mas eu tenho Cristo vivendo na minha vida, Ele está vivo, o meu coração é templo do Espírito Santo, o Senhor se revela, o Senhor fala, o Senhor opera na minha vida. Comecei com a pergunta: você está longe ou você está perto? Qual a distância que você está de Jesus nesta noite?
estou longe, nem conheço, nem sei quem é, ouvi falar dele, mas você pode conhecê-lo e ele quer se apresentar a você e se revelar a você nesta noite, para que você conheça aquilo que a palavra de Deus diz, que Deus para nós não é Deus de longe, mas é Deus de perto. O nome dele é Emanuel, é Deus conosco.